Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Alguns dias um pouco conturbados por aqui, mas hoje nós vamos correr para falar um pouco mais dos últimos estaduais que começaram, né, nesse último fim de semana que não deu para a gente estar por aqui. Os que vão começar ainda nos próximos dias e também para falar da Copa Africana de Nações que teve seu encerramento nesse fim de semana. Vamos correr que tem muita coisa para a gente falar. É, no sábado, dia 17, nós tivemos o início do campeonato lá de Rondônia, com Porto Velho e Rondoniense e também União Cacoalense e Barcelona. O Porto Velho, que é o atual campeão, que também é o favorito, né, junto com o Rondoniense e o Ji-Paraná. O Ferroviário, que é um time que nem está jogando a elite do campeonato de Rondônia, é o maior campeão com 18 taças. O União Cacoalense, que estava envolvido nos jogos de estreia, foi campeão pela última vez em 2004. O Barcelona e o Guaporé nunca ganharam o campeonato de Rondônia, que tem um formato com 7 clubes, 4 avançam para o mata-mata, o último é rebaixado, semifinais com ida e volta, com o campeonato sendo transmitido pela Rede Amazônica, que é afiliada da Rede Globo lá de Rondônia. A gente pula agora para o segundo estado, é o estado de Tocantins, que também teve o início no sábado, só que aí um pouco mais tarde, com um jogo às 4 da tarde, com Bela Vista e Guaraí, e também nós tivemos União e Tocantinópolis, além de Capital e Araguaína. Foram os 3 jogos de abertura. O Palmas é o maior campeão, com 8 títulos. O Araguaína, que também estava envolvido aí nas estreias, é o atual campeão. E o Palmas, no caso, é o maior campeão com 8 títulos, assim como o Araguaína, que é o atual campeão, e também o Tocantinópolis, que tem um pouco mais de tradição lá no estado, correndo por fora pelo título. Campeonato com 8 clubes, são 7 rodadas, os 4 melhores vão às semis, aí consequentemente é a final com ida e volta, e os 2 piores sendo rebaixados. O Grupo I foi campeão pela última vez em 2016, e aí nós temos Bela Vista, Capital e o Guaraí, que nunca ganharam. Até o momento, né, até as informações que eu consegui colher, ainda não tem informação de transmissão do campeonato tocantinense, mas depois eu posso dar uma olhadinha em qualquer coisa também, comentar aqui com vocês. O outro campeonato que começou no último sábado foi na Paraíba, com Souza e Confiança, e também Campinense e Atlético de Cajazeiras. Começou no sábado às 5 da tarde. O Confiança, citado aí, foi campeão pela última vez em 97, e dos 10 clubes que vão jogar esse campeonato, o Atlético, o Pombal, Serra Branca e o Sport de Patos nunca foram campeões. Os 10 clubes vão jogar com os 4 melhores indo para o mata-mata, com semifinais e a final em ida e volta. Os 2 piores serão rebaixados. O campeonato paraibano, que tem, na minha opinião, 4 postulantes ao título, né, que são, entre aspas, também os mais conhecidos. O Botafogo é o maior campeão com 30 títulos, porém também já começou tropeçando, né, com um empate com o Sport de Patos no domingo. O Souza é o atual campeão, mas também não podemos deixar de citar Campinense e o 13, que correm por fora nessa briga. O Campeonato Paraibano, que tem transmissão aqui no YouTube com o canal Gold, também na TV aberta lá na Paraíba com a TV Cabo Branco, afiliada da Globo, e a TV Tambaú, que é afiliada do SBT. A gente segue agora para o Mato Grosso do Sul, que teve seu início no domingo com o jogo entre Operário e Pantanal. O Operário, que é o maior campeão com 14 títulos, também é o atual campeão e deve brigar por esse título, na minha opinião, com o Águia Negra, que inclusive recentemente tem participação em Copa do Brasil, que vai disputar aí também o campeonato. O Ivinhema foi campeão pela última vez em 2008. Nós temos Bataguaçu, CRA, Dourados e o Pantanal, que nunca ganharam. São 8 clubes, os 2 melhores vão direto às semifinais, do terceiro ao sexto vão brigar pelas outras 2 vagas nas semifinais. Tanto essa fase, que é conhecida como as quartas de final, como semi e as finais em ida e volta. Os 2 piores sendo assim rebaixados. O campeonato do Mato Grosso do Sul, que é feito, transmitido pela TV Morena, que é afiliada da Rede Globo. A gente segue agora para o Pará. Esse ainda vai começar, mas nós já vamos incluir aqui no vídeo. O Campeonato Paraense vai começar no sábado, dia 24, com Remo e Bragantino às 4 da tarde. O Remo, que é o atual campeão, porém o Paysandu é o maior campeão com 50 títulos. Até o princípio, até onde eu busquei colher informações, o campeonato vai ser transmitido pela TV Cultura, lá do Pará. O Tuna Luso foi campeão pela última vez em 1988, é um longo jejum.
E aí temos Capitão Poço, Santa Rosa, São Raimundo, Amazônia Independente, Bragantino, Castanhal e o São Francisco, né? Exatos 7 clubes que nunca ganharam o Campeonato Paraense, que tem como forma de regulamento 12 clubes, são 2 grupos de 6 que jogam grupo contra grupo, e os 8 que somarem mais pontos vão ao mata-mata. Quartas, semis e finais, ambos em ida e volta, contando assim com os 2 piores sendo rebaixados. A gente tem o início também no sábado, às 4 da tarde, do Campeonato de Roraima, que tem um jogo entre Gás e River. O Gás, que é o atual campeão, deve brigar por ali no campeonato com o Monte Roraima e também com o Baré, que é o maior campeão com 28 títulos. São 9 clubes, os 4 melhores vão às semifinais e, consequentemente, os 2 melhores à final, tudo em formato de jogo único. Campeonato transmitido pela TV Imperial, que é a afiliada da Record. O River, que está nesse campeonato, foi campeão pela última vez em 1989, e o Monte Roraima e o Progresso são os 2 dos 9 que nunca ganharam. A gente encerra então esse tema de abertura de campeonatos estaduais com o Campeonato do Amapá, que só tem o início no começo de fevereiro, mas para a gente fechar esse ciclo de campeonatos estaduais de vídeos que nós fizemos por aqui, nós vamos falar do Campeonato do Amapá, que começa no sábado, dia 7, com Trem e Macapá. Inclusive, o Trem é o atual campeão e o Macapá, com 16 taças, é o maior campeão. Porém, o Macapá, a última vez que venceu foi em 1991. E dos 8 clubes que jogam o campeonato, o único que não ganhou é o São José. Esses 8 clubes vão brigar por 4 vagas nas semifinais, que serão em ida e volta, e a decisão em apenas um jogo único, com os 2 piores sendo rebaixados. Até o momento também não tem informações oficiais de quem vai fazer a transmissão do campeonato amapaense. É isso, essa parte a gente encerra por aqui. Claro que, obviamente, no futuro nós vamos falar mais, né, dos campeonatos estaduais, assim que forem tendo mais movimentações, também quando chegar lá na parte do final do campeonato, para a gente ver o que é que falamos tanto por aqui, o que é que acertamos, o que é que erramos, quem foi zebra, quem foi surpresa, e nós vamos seguir. Mas também, ainda que é outro tema desse assunto do nosso vídeo, nós vamos falar da Copa Africana de Nações, que começou em 21 de dezembro de 2025 e se encerrou no último domingo, data do dia 18 de janeiro de 2026, com o título para a seleção do Senegal, que jogou a decisão contra Marrocos, e nós vamos falar um pouco aqui de como foi a participação exata desses duas seleções. O Marrocos era a sede da Copa Africana de Nações, por isso também cabeça de chave do grupo A. O Marrocos foi líder do seu grupo com 2 vitórias e um empate, vencendo a seleção de Comores na estreia por 2-0, um empate com a seleção do Mali em 1-1 e, para terminar, vencendo a seleção de Zâmbia por 3-0. Quem passou junto nesse grupo com o Marrocos foi a seleção do Mali. Comores e Zâmbia caíram fora. No grupo B, para a gente dar uma enxugada nesse grupo, os classificados foram Egito e África do Sul. Angola e Zimbábue foram eliminados. No grupo C, nós tivemos Nigéria, Tunísia e Tanzânia se classificando com a eliminação de Uganda. Lembrando que não foi só os 2 de cada grupo, os 2 melhores de cada grupo avançando. Alguns grupos, para somar e ficar um número exato, tiveram 3 seleções passando. Nós tivemos aí no grupo D o grupo de Senegal, que foi a campeã desse torneio, como a gente vai chegar até lá, com 2 vitórias e um empate, 7 pontos, empatada com a seleção da República Democrática do Congo, mas Senegal ficando à frente pelo saldo de gols, passando junto também com Benin e a Botsuana sendo eliminada. Senegal estreou com uma vitória por 3-0 em cima da Botsuana, depois empatou com a República do Congo e depois venceu por 3-0 a seleção do Benin. 3-0 em Botsuana, 1-1 com o Congo, 3-0 em Benin, com o Nicholas Jackson e o Ndiaye, 2 jogadores fazendo 2 gols cada. O Mané, que é o destaque dessa seleção, com apenas 1 gol nesses jogos. No grupo E nós tivemos Argélia, Burkina Faso e Sudão se classificando, a Guiné Equatorial ficando de fora. E para fechar, no grupo F, o 6º grupo, Costa do Marfim, Camarões e Moçambique se classificaram com a eliminação do Gabão. Então, 6 grupos
e além dos 2 melhores de cada grupo, passou também os 4 melhores terceiros colocados. No mata-mata nós tivemos a vitória de Mali nos pênaltis em cima da Tunísia e aí a vitória do Senegal em cima do Sudão. O Senegal avançou ao vencer o Sudão por 3-1 com 2 gols do Pape Gueye. Nós tivemos também o confronto do Egito vencendo o Benin na prorrogação por 3-1. Costa do Marfim venceu a Burkina Faso por 3-0. Na prorrogação, a Argélia derrotou a República Democrática do Congo por 1-0. Nigéria 4-0 no Moçambique. Camarões 2-1 na África do Sul. E tivemos a vitória do Marrocos em cima da Tanzânia por 1-0 com o gol do Brahim Dias. Nós fomos então para as quartas de final. A seleção do Senegal venceu o Mali por 1-0, com gol do Ndiaye, e a seleção do Marrocos venceu o Camarões por 2-0, com gols do Brahim Dias e do Saibari. Avançaram também nessa fase a Nigéria, que venceu a Argélia por 2-0, e o Egito, que fez 3-2 na Costa do Marfim. Nas semifinais, o Marrocos teve que ir aos pênaltis e contar com seu goleiro Bono para vencer a Nigéria depois de 0-0 nos 120 minutos, e ao vencer por 4-2, já o Senegal venceu no tempo normal a seleção do Egito com um gol decisivo do Sadio Mané. Na disputa do terceiro lugar, a Nigéria, depois de 120 minutos, venceu por 4-2. E tivemos na final a vitória do Senegal em cima do Marrocos por 1-0. E um jogo marcado com uma polêmica muito grande, principalmente na reta final do jogo. Um gol de Senegal com uma dúvida muito grande ali sobre impedimento e falta sendo anulado. Nós tivemos um lance claro que não foi pênalti, que foi dado pênalti para o Marrocos. A seleção de Senegal chegou a se retirar do campo de jogo. Muita gente duvidou do que poderia acontecer, mas logo então voltou. De forma muito duvidosa, o Brahim Dias, que era um dos craques da seleção do Marrocos, bateu o pênalti, como muita gente chama, recuou apenas para o goleiro Mendy. O jogo foi à prorrogação e o Pape Gueye fez o gol do título de Senegal, tornando assim então bicampeão da Copa Africana de Nações. Mas que também foi bom para a gente acompanhar, para ver como essas seleções podem chegar na Copa do Mundo desse ano, principalmente a seleção de Marrocos, que é uma combatente do nosso grupo, da nossa seleção brasileira, que está no mesmo grupo, e nós vamos jogar com o Marrocos, que ao que tudo indica será um jogo muito chato, mas que nós temos também que bater de frente e buscar essa vitória. É isso, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, inscreve aqui também no canal, que nós vamos continuar seguindo por aqui, levando informação para vocês e trazendo tudo que há de mais importante e interessante para você no mundo do futebol e também de todo mundo esportivo, que é o nome do nosso canal aqui neste ano e nos próximos dias também. Muito obrigado, tamo junto, é nóis.